Bom, pessoal, a gente agora eu tô gravando no dia 20 de julho esse vídeo, né? E a gente tá falando sobre a EFT. Eu começo hoje meu curso de discursivas para EFT, eu alcanço o quórum, então a gente vai começar. E a dúvida que mais tem aparecido, até porque não tem definido essa questão ainda, é sobre a banca. Será que será a FGV? Será que será o Sebrasp? Ou mesmo, ninguém comentou nada, mas pode ser FCC também. Poderia ser outra banca. Eu vou falar das minhas impressões sobre cada uma dessas bancas aqui e vou falar sobre o que eu faria se eu estivesse no lugar de vocês. Bom, primeiro, né, meu nome é Júlia Andrade, sou professora de discursivas há mais de 20 anos, então já passei por todas essas bancas. Conheço praticamente quase todos os concursos que todas fizeram. E eu vou falar das minhas impressões sobre cada situação aqui, naturalmente dentro das disciplinas que conheço, que é língua portuguesa e discursivas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Muitas pessoas estão apostando que a banca que vai fazer o concurso para a FT vai ser a FGV. Por quê? Porque a FGV vem fazendo vários concursos na área fiscal. Sim, mas ela não está, de certo modo, empatada com o Sebrasp, não, tá, pessoal? A banca que menos tem feito é a FCC, porque é mais cara, tá? Acredito que seja por isso. Acredito que ainda continue sendo a mais cara, tá certo? Então, eu acredito que essas duas têm essa questão. Elas estão mais ou menos na mesma balança. Quem fez o último concurso foi o CESP, atual Sebrasp. O último concurso foi bastante detalhado, né? Foram muitas provas discursivas para a FT, 6 questões, 6 estudos, situações de problema, não, perdão, 3 questões, 3 situações de problemas, um parecer no meio da confusão, uma dissertação, mas todos os assuntos ali eram totalmente palatáveis, estava tudo dentro do previsto. E o que o pessoal errou mais no Sebrasp foi a condução do parecer. Eu fiz um vídeo aqui no canal, se você buscar um pouquinho antes, tem um vídeo falando sobre como foi essa condução do parecer e por que as pessoas erraram, tá certo? O parecer foi um parecer típico de fiscalização mesmo, havia uma situação bem típica da fiscalização, não é? E havia vários problemas ali anotados naquela narração que o aluno teria que apontar. Então a própria questão entregava muita coisa. O Sebrasp tem disso. Se você às vezes olhar um pouco para cima no exercício, você consegue localizar muitas respostas no próprio caso, tá? A FGV, de certo modo, sim. Só que a FGV tem um probleminha. A FGV ela tem mania de colocar uma pegadinha ou outra. Esse é o problema da FGV. As pegadinhas. Elas não aparecem sempre, não, mas elas aparecem com relativa frequência. Por exemplo, no concurso do Tribunal de Contas, acho que foi o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, eu não estou lembrando agora de cabeça, mas acho que foi isso. Ela pegou um assunto super fácil, que era a questão da comunicação entre o controle interno e controle externo, um assunto para quem faz Tribunal de Contas muito em casa. E ela conta a narrativa todinha, né, de um servidor público que descobre que o colega, né, estava cometendo ali uma ação nada ética, tá certo? Uma ação até ilícita dentro do serviço público. E esse colega que era responsável pelo controle interno, ele não comunica o controle externo. Tudo bem? E aí a banca vai falar no exercício sobre lá no estudo de caso sobre o Ministério Público, não é? Que trabalha, o Ministério Público que trabalha dentro do Tribunal de Contas, tá? O Ministério Público que atua dentro do Tribunal de Contas, o MPC, tá certo? Ministério Público de Contas. Quando ela vem fazer a pergunta, ela muito espertamente ela troca o Ministério Público de Contas por Tribunal de Contas. Ela fala, não cabe ao Tribunal de Contas julgar, não é, a questão de ações de improbidade ou o Tribunal de Contas deve remeter isso para o Ministério Público Comum. E ali o erro, né? Os alunos sabiam que o Tribunal de Contas não julga ação de improbidade, eles sabem disso, só que não havia Tribunal de Contas em cima, havia o Ministério Público associado ao Tribunal de Contas. Então, o erro estava nisso, não era o Tribunal de Contas que iria remeter o processo, mas sim o Ministério Público, tá certo? Queria remeter para o Ministério Público Comum, o Ministério Público de Contas ia remeter para o Ministério Público Comum, tá? Então,
A pegadinha era essa. Então, metade das questões, daquela questão, os alunos tinham acertado, metade não. Então, vez ou outra, ela solta essas situações que eu considero ruins. Eu não considero sadias no concurso, porque o aluno tem que estar ali bastante frio e meio que menospreza o estudo. Essa parte eu não gosto muito. Eu adoro a FGV, tá, gente? Mas essa parte eu não gosto muito. A prova de português da FGV é a mais difícil de todas as provas de língua portuguesa, de todas as bancas aqui, tá certo? Tô mencionando. Porque é uma prova também que envolve muita noção de lógica. Ela não envolve só você adquirir uma gramática, não é você assistir cursos de língua portuguesa, não. Você tem que entender as provas da FGV dentro de uma lógica que é muito própria da FGV. Então esse é o problema da FGV. Você pode estudar muito e pode não dar em nada. Porque se um dia um pouquinho que você estiver ansioso, cansado, disperso, vai jogar o teu esforço por água abaixo, tá? Agora, é uma banca que comete erros? Sim, como o Sebrasp também. Mas o Sebrasp comete muitos erros. Comete, por exemplo, as provas da área fiscal do Sebrasp são um verdadeiro desastre, né? Eu não estou falando, tá, da área fiscal trabalhista, assim, que ela só fez um. Mas foram notas baixíssimas aqui na época, mas porque o pessoal não sabia. Fez um parecer com uma narrativa muito longa, não percebeu o exercício, tinha pouco conhecimento de mundo, etc. Só que o Sebrasp tem uma vantagem nesse ponto. A prova de português mais palatável, se você treinar as provas, você vai encontrar os assuntos ali, sempre de forma reiterada. E a discursiva vai tratar daquilo que eles combinarem. Por exemplo, vocês falam conhecimento específico. Aí tem lá, por exemplo, né, administração pública em geral. Mas tem direito de trabalho. Então eles vão tentar puxar mais para esse lado aqui. Sebrasp, FGV. O que tiver previsto, administração pública, direito de trabalho, ela pode trazer então somente administração pública numa prova discursiva específica de área. Certo? Ela fez isso na Receita Federal de certo modo. Ela trouxe uma questão do fisco e trouxe uma questão sobre, salvo engano, sobre improbidade. Agora eu não lembro, tá? Então, ela fez isso. Agora, o que é mais importante? Vamos lá. Eu falei dessas duas bancas. A Fundação Carlos Chagas é que tem menos desvios. É a banca mais inteirinha aqui. É que tem menos desvios. Prova mais cansativa, um pouco mais de decoreba, né? E tem provas bem padronizadas, assuntos de língua portuguesa bem padronizados, discursivos bem compostas, de tal modo que o aluno não tem tantas surpresinhas com a FCC. O que vai dar diferença aqui é o procedimento mesmo de cada aluno. O que eu recomendo para você que está nessa expectativa de banca, primeiro é esquecer essas questões ligadas à banca, porque qualquer uma delas vai pedir competência. Alguma competência da área, é fato. Elas vão pedir muitos discursivos de uma vez? Não acho que dessa vez não, tá? Essa época aqui do parecer lá do FT, o Sebrasp cobrou, mas era numa época que se cobrava muitas questões para a área fiscal. O cara pedia 3, 4 questões, a Receita Federal já chegou a ter 6 questões também, né, na época da ISAF. Então o Sebrasp foi nessa mesma toada. O que você vai encontrar hoje talvez 2 questões só, o que seria possível, né? Algum tipo de questão ligada à competência, precisa saber, porque as bancas vêm para cima mesmo. Na Receita Federal, por exemplo, a FGV trouxe lá uma questão envolvendo o Sistema S, não é Sistema S, o Sistema S Senai, tá, gente? SESC, que recebia parte da contribuição que era descontada da folha de salários, né? E aí uma empresa que não estava contente com aquilo entrou na justiça. Aí a banca espertamente pergunta, ela vai fazer pergunta de competência. Ela pergunta quem cabe a cobrança judicial. Olha só, cobrança judicial, né, do tributo. Muitos alunos afirmaram que era a própria Receita Federal, a Secretaria, né, da Receita Federal. E não, cobrança judicial já não é mais Receita Federal, ou seja, extrapolou aqui a área administrativa, cobrança judicial é da União, lá via Procuradoria. Então veja que a banca
ela joga, tá certo? Ela jogou essa palavrinha que os alunos não viram, né? Muita gente fala, Receita Federal. Não, Receita é uma cobrança meramente administrativa. Na Justiça são os órgãos que atuam como membros da Justiça, tá certo? Então já não daria. Muita gente teve gente que afirmou que era até o sistema S, mas é que a pessoa realmente não sabia, tá? Não sabia o assunto. E quem errou que pela Receita errou porque escorregou mesmo, né? Não vê essa palavrinha aqui, que a banca foi, ela dispersou, ela deu um jeito de tornar o aluno disperso naquela construção do exercício, tá bom? No Sebrasp não se tem muito isso, ele é um pouco mais direto, né? FCC também. Comete erros, Sebrasp, bastantes erros, né? Só que o Sebrasp tem uma vantagem, você consegue, logo depois da prova discursiva, e aí nenhuma dessas outras duas aqui tem isso, logo depois da prova discursiva, a banca vai lançar o padrão preliminar, tá? O padrão preliminar de resposta. Vai lançar na terça e quarta-feira. E você consegue contestar este padrão. Vamos supor que o que você colocou na sua prova discursiva está além do padrão. Você pode pedir para incluir resposta. Ou está aquém do padrão. Você pode pedir para eliminar parte da resposta. Então a banca te dá duas chances de recorrer, certo? Então, assim, eu, no atual momento, né, que não tem banca no lugar de vocês, iria estudar bastante para o meu concurso as matérias teóricas, independentemente de banca. Deixaria, por exemplo, língua portuguesa para assim que houver uma definição de banca. Por quê? Porque português se estuda de forma operacional, estuda de acordo com o que a banca cobra. Mas, por exemplo, direito de trabalho, já estuda o que você tem para estudar. Não fica preocupado com banca. Eu tenho certeza que você ainda não guardou muito do que mudou no direito de trabalho. Então precisa ter uma dedicação para estudo mesmo. Tem que chegar pronto lá na frente, né? Aquilo que exige mais do seu material, né? As NRs, né? Uma economia do trabalho, já deixa essas coisas prontas. Não fica preocupado com banca. Quando lançar banca, é que você pega aquelas disciplinas que só se operam dentro da banca. Não adianta estudar português com antecedência, não dá. É besteira. Ah, mas depois eu não dou conta. Não, depois é só você focar aquilo que exatamente cai naquele concurso público para aquela banca. Porque todas as bancas têm recortes muito bem feitos daquilo que querem, por exemplo, de um português, né, de um direito administrativo, de um direito constitucional. Então, essas disciplinas que se repetem na parte básica, a gente só estuda depois de edital. Antes do edital, pega as disciplinas específicas, que são muito específicas do cargo, e estudo exaustivamente, tá bom? Então, fica a dica para você não se atrapalhar nessa temporada. A gente vai começar o nosso curso. Ah, Júlia, como é que vai ser seu curso? Eu vou começar de forma neutra, tá? Vou começar de forma neutra. É lógico que eu vou sempre fazer um comentário sobre uma banca ou outra, mas vou começar de forma neutra. Por quê? Porque existe sim um esqueleto da discursiva que a gente precisa aprender para depois só ajustar um detalhe ou outro conforme uma banca. Por exemplo, o Sebrasp não gosta que divide o parágrafo do item, já a FGV deixa dividir. Então isso aqui já é besteira. Isso aqui, quando o aluno sair o edital e ele notar isso aqui, é só deixar para ele uma série de avisos ali e reestruturar os textos, né, que eventualmente a gente apresentar no curso. Então não muda praticamente nada. Discursiva de conhecimento específico não tem nenhum segredo. Se fosse redação mesmo, redação de atualidades, aí a gente tem grandes diferenças de uma prova para outra, tá, pessoal? Então essa é a dica, tá, para vocês focarem nos estudos de vocês de forma correta no momento.